Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vamos ler o verso 9, que nos diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir mais uma vez juntos? Leiam comigo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez queremos te louvar, te exaltar e te agradecer por esta oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, reunidos em torno do teu nome, da tua palavra, com o teu povo que se encontra dentro desta casa. E agora te pedimos, ó Deus, que também a compreensão das Escrituras seja feita com a ajuda, o direcionamento do teu Espírito Santo, para que as coisas espirituais possam ser discernidas e compreendidas espiritualmente. Sempre te pedimos que possamos ir além da mera emoção ou do racionalismo, mas que possamos, acima de tudo, encontrar a nossa mente com a mente do Senhor, do teu Espírito. A nossa oração hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos, graças a Deus. Muito bem, caminhando na nossa meditação sobre as bem-aventuranças. Como eu disse, às vezes o termo é técnico demais, né? Soa muito algo tradicional demais. Mas lembrando sempre que as bem-aventuranças têm a ver com congratulações. Nunca vou cansar de repetir isso, porque eu quero que todas as vezes, não só quando nós lemos e falamos aqui dentro do nosso culto, dentro desse local, mas sempre que você se lembrar dessa palavra de Jesus para os seus discípulos, e que inclui a nós que estamos aqui hoje também, essa palavra sempre é uma palavra de congratulação, de parabenizar alguém por algo. E hoje a palavra que nós temos de Jesus, o que ele expressa, o que ele parabeniza os seus discípulos, é por serem pacificadores. O que é ser um pacificador? O que significa ser pacificador? É interessante que na época de Jesus, o mundo da época, por mais difícil que parecesse ser, mas naquele momento era considerado um mundo que vivia em relativa paz ou em paz. E alguém até poderia dizer, mas como? Por quê? Era chamada Pax Romana, a paz romana. Só que a Pax Romana era da seguinte maneira, e muitos se alegravam por ela e tinha seus benefícios mesmo. A Pax Romana significava que onde os romanos haviam estabelecido e colocado a planta do seu pé, e colocado ali uma guarnição, um exército, uma legião, seja o que fosse, aquele local era chamado de pacificado. As estradas eram mais seguras naquela região, porque viajar naquela época era extremamente perigoso. Nas estradas, bandidos, salteadores. Nós temos uma parábola de Jesus que fala muito bem disso. Lembra-se que está no Evangelho de Lucas, quando Jesus fala do samaritano, quando um homem sai de Jerusalém em direção a Jericó, e no meio da estrada o que acontece com ele? Salteadores o tomam e o deixam como semi-morto. Vários passam por perto dele, não fazem nada, até que um samaritano para e o atende. Mas veja que é interessante que mostra o quê? Quão perigoso era viajar de Jerusalém para Jericó. Muitos salteadores nas estradas da época. Mas onde os romanos já tinham estabelecido guarnições e soldados, dizia-se que aquele local tinha paz. Um outro problema sério naquela época era viajar pelo mar. Já além de ser já perigoso pelo mar em si, ainda tinha os piratas. Os piratas. Pirata não é coisa só de filme, não, existiam piratas mesmo, e na época de Jesus existiam navios piratas. Também é extremamente perigoso, porque os piratas entravam nos barcos, roubavam o que queriam e matavam quem estava lá e às vezes afundavam o barco. E os romanos colocaram barcos nos mares, ali no mar Mediterrâneo, para proteger aquela região de piratas. E acabou com a maioria dos piratas. E aí, então, eles consideravam que o mundo estava em paz. Só que a paz prometida pelos romanos era uma paz que era baseada na força e na violência. A paz era assim, porque eles colocavam a mão de ferro deles naquele local
se alguém tentasse fazer diferente, a sua cabeça era cortada. Então a paz era uma paz à força. E interessantemente, o imperador era chamado de o portador da paz. O portador da paz. Porque onde ele chegava, através do império, através dos seus soldados, através dessa superioridade militar, então dizia-se que havia paz. Mas a grande pergunta é, será que é este o tipo de paz a qual o Senhor Jesus se refere? No Evangelho de João nós temos uma palavra de Jesus interessante que diz: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Como é que era a paz que o mundo oferecia? Uma paz por meio da força e da violência. E isso não mudou muito ainda hoje. Isso não mudou muito ainda hoje. Normalmente, lugares mais pacíficos, não é porque existem pessoas mais pacíficas, é porque existe uma força militar ou policial muito forte. Porque, infelizmente, se o ser humano for deixado por conta própria, ele se torna violento. Isso é uma triste constatação, mas é uma realidade. Será que é esse o tipo de paz que Jesus fala que nós, então, como seus discípulos, devemos ser pacificadores? Seremos pacificadores porque colocaremos a paz, a força sobre alguém? Com certeza não. Jesus fala também que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Estamos vendo que a paz romana, a pax romana, como eles mesmos diziam, não é o tipo de paz que Jesus trouxe ou espera que os seus discípulos também tragam e façam, né? Não é essa paz. O Evangelho se promove com a paz, e a paz não é a paz como o mundo a tenta promover. Eu já até citei uma vez aqui isso, quando lá atrás, na guerra do Iraque, né? Quando aconteceu essa guerra, quando ela estava começando, eu infelizmente tive o desprazer e o dissabor de ouvir alguns pastores dizerem que a partir daquele momento agora, quando os Estados Unidos estariam invadindo o Iraque, o evangelho poderia ser levado a mais fundo para dentro do Oriente Médio e que as bombas que seriam lançadas abririam o caminho para o evangelho. Eu ouvi isso, não foi um nem dois, eu ouvi vários falando isso. Eu falei assim, realmente eu acho que esquecemos o que Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Nunca ouvi dizer que e isso é um retrocesso ao medievalismo tão grande que na época da Idade Média, os cruzados iam fazer guerra lá na área do atual Israel, Palestina, Judeia, seja o nome que dê aquela região, pensando que levando espada iam levar o evangelho. Oh, meu Deus. Não, Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, e a paz não é a paz da força e da violência. A paz é a paz da paz, que daqui a pouco eu explicarei o que isso quer dizer. Mas outra coisa interessante, como eu estava dizendo também, é que os pacificadores serão chamados de quê? Filhos de Deus. E isso, com certeza, apesar de ser uma expressão que já soa tão fácil nos nossos ouvidos, nós devemos entendê-la dentro do contexto em que Jesus está dizendo. E na época de Jesus, existia um grupo judaico, uma facção, um partido político, militar, religioso, porque naquela época era tudo misturado mesmo, né? Então esse grupo político, militar, religioso, chamado os Zelotes, eles se chamavam de os verdadeiros filhos de Deus, porque eles lutavam para implantar o reino de Deus. Só que a forma como eles também entendiam implantar o reino de Deus, para serem filhos de Deus, era por meio da violência, por meio da guerra, por meio de matar o inimigo. E Jesus disse verdadeiramente que somente são chamados de filhos de Deus aqueles que são pacificadores e aqueles que até oram pelos que os maldizem, por aqueles que abençoam os que os maldizem, que amam aos que os odeiam. Portanto, naquela época se falava de paz,
Naquela época se falava de ser filho de Deus, e Jesus também fala de ser pacificador e de ser filho de Deus. Mas num contexto, num sentido como Jesus apresenta, que é totalmente adverso, totalmente diferente daquilo que o mundo romano e daquilo que o mundo do radicalismo religioso, militar, político, judaico, falava das duas coisas, de paz e de ser filho de Deus. Como Jesus, dentro do Evangelho, nos apresenta que isso deve ser feito. O que é importante nós entendermos, logo a princípio, que a palavra paz, uma palavra que já soa bem aos nossos ouvidos. Essa palavra, dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, a língua da Bíblia, né, de Jesus, o antigo que nós chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Em hebraico, paz se diz shalom. Só que shalom, paz em hebraico, que tem até a sua correlata na língua árabe, que é a saudação comum dos judeus é shalom, a saudação comum dos árabes é salam, paz. A ideia de paz para eles e na Bíblia não é uma ideia de que assim, se tem ausência de problemas, se tem ausência de guerras, então temos paz. Não. Na perspectiva bíblica, na perspectiva hebraica, shalom não significa somente a ausência dos problemas. Não significa que somente não está havendo conflito direto. Não é esse simplesmente o sentido, esse sentido que nós poderíamos até chamar de um sentido negativo da paz. Ou seja, não há guerra, não há luta, não há discórdia, não há problema, há paz. Isso talvez seja a meia parte, a metade disso. Mas ela significa muito mais do que a ausência dos problemas. Muito mais do que a ausência das guerras. Muito mais do que a ausência das dificuldades. Na realidade, a palavra paz significa que se deseja, que se espera para outra pessoa todo o bem possível. Nós traduzimos a palavra shalom por simplesmente paz, e a tradução está correta. Mas o sentido dessa palavra entre os judeus é quando eles saudam uns aos outros com a expressão shalom. Eles estão dizendo, eu desejo para você, para sua família, para sua comunidade, para o seu povo, toda a plenitude do bem possível. Não é somente eu espero que você não esteja passando por problemas. Eu espero que você receba tudo de melhor que possa existir para a sua vida. É isso que significa paz. Não é somente eu não quero que você tenha problemas. Além de não ter problemas, eu quero que você tenha o maior benefício, todo o benefício para a sua vida. É nisso que está o sentido da palavra paz. E interessantemente, essa palavra, essa saudação foi incorporada dentro da comunidade cristã pelo apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo começa as suas epístolas? Graça e paz. Graça e paz. Quando ele fala a palavra paz, ele, como judeu que era, ele trazia dentro do seu contexto, dentro daquela palavra, esse sentido para a igreja. Quando ele dava essa saudação para a igreja, para a qual ele estava escrevendo aquela carta, e com certeza deveria ser a saudação que ele usava quando se encontrava na igreja. E por isso que nós acabamos tendo esse costume também, de quando saudamos, falamos graça e paz, paz do Senhor, paz de Cristo. Essa é uma saudação que se tornou para nós, porque nós devemos ser verdadeiramente pacificadores. Bem-aventurados os que anunciam o evangelho da paz. É o evangelho da paz. Não o evangelho que já seria um contrassenso da discórdia, da guerra, da dissensão, mas o evangelho da paz. A palavra paz tem que estar não só na nossa boca, mas nas nossas ações. E é isso que eu já quero entrar para explicar. Mas quando o apóstolo Paulo falava sobre graça e paz, quando Cristo fala de sermos pacificadores, não está falando somente de tirarmos os problemas da vida das pessoas. Essa é meia parte. Mas de colocarmos no lugar dos problemas tudo de melhor e de bem que possa existir para a vida daquela pessoa.
Portanto, quando você disser assim para alguém, paz, Jesus ordenava aos seus discípulos, quando entrarem numa casa, digam, paz nesta casa. O que ele queria dizer com isso? Que todo o bem de Deus esteja dentro desta casa. Jesus então fala que bem-aventurados os pacificadores. Não somente aqueles que desfrutam da ausência de problemas, mas que desfrutam do bem. E o pacificador. Quem é pacificador? O que significa a palavra pacificador? É interessante que na língua grega, a palavra como está traduzida, pacificador, na realidade em grego são duas palavras. Ele coloca a palavra paz em grego, que em grego se diz Irene, ou de onde vem até o nome Irene. Se você conhece uma Irene, eu espero que ela seja pacífica, porque é o que o nome dela significa paz, em grego, Irene. Mas além da palavra paz, ele coloca a palavra fazer, fabricar, em grego, ok? Na realidade, na língua grega, né, evangelho se a tradução fosse literal, seria assim, bem-aventurados ou parabenizo os fabricantes da paz. Soaria meio estranho traduzir assim para o português, né? Mas a tradução literal, eu parabenizo os que fabricam a paz, os que produzem a paz, tem um sentido muito interessante que mostra então que pacificador não é aquele que tem paz interna em seu coração e é uma pessoa serena, que já é bom, mas não é esse também o sentido da palavra pacificador. E muitas vezes os primeiros pais da igreja, como são chamados, primeiros teólogos, lá como Agostinho, e muitos da época dele, entendiam que pacificador é aquele que tinha paz em seu coração. É importante que você tenha paz no coração, é lógico. É importante que tenhamos paz no coração. Mas ele não diz, não é bem-aventurado nem aquele que tem paz em seu coração. Nem aquele que tem paz somente na sua vida. E que o mundo inteiro está desabando, mas eu estou em paz, eu não tenho problema. É bom, mas não é a plenitude. Outros também entendiam que a palavra significaria aqui simplesmente aqueles que desfrutam da paz, que também é bom. Eu quero que você tenha paz em seu coração. Diga para quem está do seu lado, tenha paz em seu coração. Tenha paz em seu coração. Agora diga para quem está do seu lado, desfrute da paz na sua vida. Isso significa o quê, meu irmão e minha irmã? Que é a metade do caminho. Se alguma coisa que você viu, que você ouviu, alguma coisa que você presenciou, quer tirar a paz do seu coração, rejeita isso, porque isso não é de Deus. Porque Deus quer que você tenha paz. Tenho paz em Jesus. Temos até o hino, né, que nós cantamos. Tenho paz em Jesus. É verdade. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os que promovem, são os que fabricam, os que constroem a paz. Se você guardar paz no seu coração, você é como um lago que só tem para você mesmo. Se você é um que desfruta da paz que está ao seu redor, você é como alguém que foi ao lago e ao campo para presenciar a natureza e ficar tranquilo e calmo. Mas Jesus quer que nós sejamos não somente os que têm paz em si, os que desfrutam a paz ao seu redor, mas Jesus quer que nós sejamos os promotores da paz. Aí nós seremos bem-aventurados. Não são os que desfrutam paz, mas que ao ter da paz, usam da paz como material de construção para a paz para outras pessoas. Em suma, o que o Evangelho sempre nos ensina é que nós nunca podemos estar satisfeitos quando as coisas estão bem para nós, particularmente, individualmente. Devemos ser gratos a Deus. Se você tem paz no seu coração, agradeça ao Senhor. Se ao seu redor você tem paz, agradeça a Deus.
Mas agradecer a Deus porque temos paz interna, paz ao nosso redor, não é suficiente se nós não agirmos para promover a paz também aonde há necessidade de paz. Olhe somente por um instante, pare para pensar situações terríveis como nós estamos vendo e testemunhando nos dias de hoje, como que está acontecendo lá naquela região do Iraque, da Síria, onde aquele grupo extremista radical tomou o poder, chamado Estado Islâmico, com a sua violência, com a sua crueldade, com a sua maldade, matando e perseguindo todos que não concordam com eles, não importa quem são. Muitos cristãos ali já foram perseguidos, mortos, decapitados, degolados. E como ficam esses nossos irmãos ali? Será que eles têm paz ao redor deles? Parece que não. Mas será que eles tinham paz em seu coração? Provavelmente sim. Mas já estaríamos satisfeitos por eles, por sabermos que eles têm paz em Cristo, como até já falamos aqui em mensagens anteriores e vimos, e felizmente essa coisa brutal daqueles 21 cristãos coptas que foram degolados às margens do mar Mediterrâneo, na Líbia, que quando vão ser degolados, a palavra que eles pronunciam é uma só: Jesus. Será que aquele homem, aquela pessoa, aquele irmão desconhecido para nós, mas conhecido pelo Senhor, na hora que a adaga chega ao seu pescoço, será que ele perdeu a paz? Ou será que ele encontrou a paz em Cristo Jesus quando ele pronuncia Jesus? Eu creio que a paz estava em seu coração. A paz não estava ao seu redor, infelizmente. E é nesta hora que Jesus diz que nós devemos ser pacificadores, promovermos a paz. Seja em escala menor, até onde for possível chegarmos. Mas isso tem que começar já dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa sociedade. Quando alguém chegar e te der uma palavra que é para trazer discórdia, para trazer intriga, para trazer separação, saiba de uma coisa: essa palavra não é de Deus, não importa de quem veio. Eu não quero saber quem é o mensageiro, eu quero saber qual é a mensagem. Porque às vezes, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, falar de outra forma. O apóstolo Paulo nos dá uma palavra interessante em Gálatas. Se alguém vos trouxer outra mensagem além dessa, e a mensagem que ele estava falando era da graça de Deus em Cristo Jesus, além desta mensagem, que seja um anjo descido do céu, que seja um anjo, ou que seja eu mesmo, se eu mudar o que eu falei, ou se um anjo descer do céu, ou um enviado seja de qualquer lugar, com uma mensagem diferente, diga anátema. Porque o que conta não é o mensageiro, o que conta é a mensagem. E a palavra que não traz paz não é palavra que vem de Deus, porque bem-aventurados não são os que promovem intriga e guerra, bem-aventurados são os pacificadores, disse Jesus. Agora a pergunta que eu faço para você, para cada um que está aqui hoje: quando você fala algo para alguém, qual é o objetivo da sua palavra? Promover paz ou intriga? Quando você vê alguém ou duas partes, dois irmãos, duas irmãs, dois vizinhos, dois parentes, dois amigos, que por alguma razão se desentenderam e começam ali uma guerra interna entre essas pessoas, qual é a sua palavra? É uma palavra de pacificação ou uma palavra de, como nós temos até o ditado, se já está pegando fogo, joga mais lenha na fogueira? Qual é a sua atitude de filho de Deus? Se você se diz filho de Deus, se você se diz filha de Deus, então a sua atitude não é de jogar mais lenha naquela fogueira, é pegar um balde e jogar mais água o mais rápido possível, porque o verdadeiro pacificador cristão, se eu posso até, de uma certa forma, falar de uma forma meio hilária, nós temos que ser bombeiros. Firefighters, como diz aqui.
Alguns outros idiomas têm até uma maneira interessante de chamar bombeiro. Em italiano se diz vigilantes do fogo. A tradução literal de bombeiro em italiano. Vigilante do fogo. O bombeiro, para o italiano, é aquele que está o tempo todo olhando. Opa, tem um foguinho ali. Agora tem gente que é assim, tem um foguinho ali. Opa, deixa eu jogar mais lenha que eu quero ver onde isso vai pegar. Bem-aventurados os pacificadores. Dentro da sua casa, quando alguma coisa começa a acontecer, você inflama o fogo ou você promove o evangelho da paz? Se você e eu queremos ser bem-aventurados, congratulados por Jesus, nós temos que promover a paz. Todas as vezes que você pensar, ouvir, ou quiser falar algo sobre alguém, se não vai produzir paz e vai produzir intriga, não fale e não somente engula e guarda para você. Porque aquilo que você engole e guarda no seu coração se torna raiz de amargura. Expulse isso da sua vida e viva a paz de Cristo no seu coração. Se tem desfrutado paz ao seu redor, desfrute da paz, mas não seja causador de discórdia. E se a discórdia já está presente, não jogue mais lenha nessa fogueira, mas promova a paz. Que Deus te use como portador da paz. Quantos concordam com essa palavra? Amém. O imperador era chamado de portador da paz. Mas era a paz assim, com mão de ferro. Nós temos que ser portadores da paz, não com mão de ferro, mas com a mensagem do Evangelho da paz. Nós cumprimentamos uns aos outros dizendo, como eu falei no início aqui da mensagem, graça e paz, paz do Senhor, paz de Cristo. Desejamos a paz um para o outro. Amém, isso é verdade. Mas agora eu quero que você diga para quem está do seu lado um cumprimento da seguinte maneira: seja portador, seja portadora da paz. Diga para quem está do seu lado. Isso, seja portador. Seja portadora da paz. Mas que paz? A paz não como o mundo dá. A paz como Cristo a promove e a espera que nós devemos fazê-la. E isso é tão sério. Paz tem que existir entre nós. Porque se não existir paz entre nós, nem adianta fazer culto a Deus. Você sabia disso? Não adianta nada ir à igreja, ao culto, levantar as mãos, orar, cantar e dizer que Deus é bom, e se você não tem paz com o seu irmão ou com a sua irmã. E não sou eu quem disse, foi Jesus. Você quer ver o que Jesus fala? Abra comigo a palavra do Evangelho mesmo aí de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Eu vou ler também o 22, para ficar mais claro ainda. Mateus, capítulo 5, verso 22 até o 24. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão... Eu vou dar uma palavra aqui que talvez alguns podem ficar meio chateados comigo, mas eu vou falar. Algumas versões bíblicas têm escrito assim: se alguém... Porém, vos digo, se qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão. Por exemplo, aquela versão que está escrita ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquela parte sem motivo, que está entre duas vírgulas? Não faz parte dos manuscritos mais antigos do Evangelho de Mateus. Esse versículo incomodou tanto um copista que um dia ele colocou sem motivo. Porque a palavra de Jesus é mais séria. Se você se encolerizar contra seu irmão, não importa se tem motivo ou não tem motivo. Infelizmente, o sem motivo não faz parte. Foi adicionado séculos depois. E algumas versões permaneceram com o sem motivo. Eu disse que talvez alguns iam ficar meio contrariados comigo, mas sinto muito.
Porque o que eu quero enfatizar é o que Jesus disse de fato. Se alguém se encolerizar contra seu irmão, porque não existe razão para você ter raiva do seu irmão. Alguém acha que você tem razão para ter raiva de alguém? Ah, pastor, você não conhece aquela pessoa. Se conhecesse, você ia saber que eu tenho razão. Só que eu quero dizer que em Cristo Jesus não existe razão para você guardar ira, raiva no seu coração contra nenhum irmão, contra nenhuma irmã. Porque por pior que você pense que a pessoa pode ser, você deve ter alguma coisa também que é digna, então, de alguém ter raiva ou ira de você. Ou você se acha perfeito. Não existe razão, não existe motivo que nós possamos ter raiva, ira no coração contra alguém, e esta é a palavra de Jesus. Se você se encolerizar, ficar com raiva, ficar com ira no seu coração, veja o que Jesus diz lá ainda, continuando no verso 22. Será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca. Raca é uma palavra aramaica, difícil de ser traduzida, mas é uma palavra que significaria algo, por isso que até algumas traduções nem traduzem, porque é difícil de ser traduzida. É tão interessante que ela é uma palavra aramaica, que no texto grego, está escrito em grego, ele também não traduziu para o grego. Ele deixou em aramaico. Mas raca é alguma coisa, já viu quando alguém está com raiva assim de outra pessoa? Às vezes fala aquelas coisas assim que você nem tem sentido mesmo. Ah! Parece que até a própria palavra aramaica tem essa coisa mesmo. Raca! Quer dizer, é uma expressão que não tem tradução. Ela simplesmente, se alguém olha para o seu irmão e diz raca, se alguém olha para o irmão, olha para a irmã e diz, lá vem aquele raca. Jesus disse, se alguém diz para o seu irmão raca, ele diz, já será suficiente para te levar para o tribunal, para o sinédrio, para ser julgado. E ele diz, e qualquer que disser para seu irmão, agora aqui foi traduzida a palavra, louco, seu idiota, seu tolo, seu maluco, será réu do fogo do Geena, do inferno. Você está entendendo quão sério é não ter paz no seu coração, não ter paz ao seu redor e não ser promotor da paz, fabricante da paz? Verso 23 continua, portanto é uma continuação. Alguém está no seu coração quando olha para o irmão, olha para a irmã, raca. Oh, meu Deus, não suporto esse irmão, não suporto essa irmã. Ah, mas tudo bem, faz de conta que eu não estou vendo ela aqui. Senhor, vim aqui para te adorar. Jesus disse, você tem uma... Aí Jesus fala, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. O que é reconciliação? Reconciliação é promover a paz. Vai se reconciliar com o seu irmão primeiro e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta você levantar a mão e dizer, Senhor, eu vim aqui para te adorar, mas aquele irmão, aquela irmã que está ali, por favor, não deixe ele passar na minha frente. Senão vai me tirar do espírito de adoração. Eu não sei que espírito e que adoração é essa. Aonde você tem no coração, supostamente, amor a Deus e ódio, raiva, intriga, rancor, cólera contra seu irmão. O evangelho não é difícil de ser entendido. Às vezes nós fazemos difícil de ser feito, de ser praticado. Porque parece que nós gostamos de ter raiva dos outros. Parece que a gente gosta de ter antipatia dos outros.
Mas por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, os que fabricam a paz. Se alguém tira a tua paz, não o chame de raca. Procure a paz entre você e essa pessoa. Se você sabe que alguém está intrigado contra outra pessoa, não promova mais discórdia. Promova a paz entre essas duas pessoas. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que for aquém disso é religiosidade sem vida, sem valor, que Jesus mesmo disse, não adianta fazer. Não fui eu quem disse, foi Jesus. Culto a Deus, que é levar uma oferta ao altar, é uma forma antiga de dizer prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus com discórdia no coração, Jesus disse, pode parar, não precisa de fazer não, enquanto não promover a paz de novo entre você e seu irmão. Veja ainda o que está escrito, eu quero ler mais 2 passagens desse evangelho e eu vou encerrar por hoje. Tem mais coisa para ser dita, com certeza, mas eu quero encerrar. Veja comigo o evangelho de Mateus, ainda capítulo 17, verso 24. Olha só como um exemplo interessante de Jesus, até a respeito dos que estão fora. Mas não somente você e seu irmão, você e sua irmã, os que estão de fora. É uma parábola que eu acho interessante para ilustrar isso. Um caso interessante que ilustra isso. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas. Eu não vou explicar o que isso significa agora. Só quero que você entenda o contexto. Chegaram diante de Pedro pessoas que eram uma espécie de cobrança de um imposto. Disse assim, eu não estou vendo o seu mestre pagar esses impostos das dracmas. Verso 25, disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Quer dizer, Pedro disse para eles que Jesus pagava o imposto das dracmas. E Jesus deve ter percebido aquilo e disse, espera aí, Pedro, você disse que eu paguei. Eu não paguei essas dracmas aí, não. Você disse sim, mas não paguei não, Pedro. Porque para quem tem que pagar imposto, Pedro? Naquela época os impostos eram diferentes dos nossos dias de hoje. Se você é cidadão de um país, você tem que pagar imposto dentro daquele país. Certo? Isso é o natural. Você mora nos Estados Unidos, você tem o IRS. Gostando ou não gostando, você tem que pagar os seus impostos, se você é cidadão, se você reside no país. Naquela época, os impostos eram cobrados das nações que os mais poderosos dominavam. Então Jesus usa a lógica da época. Quem é que cobra imposto? De quem? Os senhores cobram impostos de quem? Dos seus dominados. Nós devemos pagar algum imposto, então, para eles? Não, nós somos livres. Mas aí o que Jesus faz? Aqui que eu quero para encerrar. Mas para que não os escandalizemos. Ou seja, mas para que nós não provoquemos discórdia, intriga, oposição, uma guerra. Por essa razão, vai ao mar, você é pescador, você já sabe pescar mesmo, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele, vai encontrar lá um estáter que equivaleria as dracmas para Pedro e para Jesus, e dá por mim e por ti. E um sumo que eu quero dizer para encerrar essa palavra de hoje aqui para nós. Jesus diz que ele parabeniza não somente os que têm paz no coração, e os que desfrutam da paz ao seu redor, mas aqueles que promovem a paz. E se for preciso para você promover a paz com alguém, disse também a palavra, o apóstolo Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. No que depender de você, não seja o iniciador da guerra, não seja o iniciador da discórdia, seja o promotor da paz.
E quando você ver alguém que por alguma razão está em guerra, seja como em italiano, il vigilante del fuoco, o vigilante do fogo, é para apagar, não para jogar mais lenha. Como Jesus falou para Pedro. Pedro, para não escandalizar, para não promover discórdia. Eu não precisava de pagar esse imposto, Pedro. Eu não ia pagar esse imposto. Agora você foi dizer para ele que eu pago? Então, para que você não fique mentiroso, e para que não haja discórdia e escândalo, vai lá agora e paga por você e por mim para ver se aprender como é que tem que ser feita a coisa. No que depender de cada um de nós, promovamos a paz. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé nesse instante. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor a sua vida nessa hora. Você não tem paz em seu coração? Diga, Senhor, preciso da tua paz. Você não tem paz ao seu redor? Diga, Senhor, preciso da paz ao meu redor. Mas se você também não tem paz com o seu irmão, com a sua irmã, Senhor, preciso da paz do Senhor comigo, em mim, ao meu redor e com o meu irmão e com a minha irmã e com todos que estão ao meu redor. Para isso, o que você vai fazer? Comunhão com Deus. E a tua comunhão com Deus produzir paz em seu coração, para que você possa promover a paz ao seu redor. Que sejamos verdadeiramente na mão do Senhor instrumentos de paz. Senhor, queremos te louvar e te exaltar, te agradecer porque o Senhor é digno de louvor e de glória. Quando muitos usam a tua palavra para a discórdia, quando muitos usam o teu nome, o Senhor, a tua palavra, o nome de Cristo, o Evangelho, para levar a discórdia, a guerra e até a morte, em nome do Senhor. Repreendemos tudo isso porque isso não é do Senhor. Do Senhor é o Evangelho da paz. O Evangelho da conciliação, da reconciliação, da promoção do bem-estar pleno para todos que estão ao nosso redor. Que não estejamos satisfeitos com a paz interna. Que não estejamos satisfeitos com a paz que desfrutamos, mas que nos satisfaçamos, Senhor, com a promoção da paz que vem do Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos para a tua glória, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Diga para quem está do seu lado, graça e paz de Cristo. Agora diga assim, desfrute da paz. Mas agora diga também, promova a paz. Graças a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.